resgatado por ti, por seu sangue, tudo de valor pra mim já não importa mais. Leva-me à cruz onde encontro amor,
paz do Senhor, povo de Deus, servos do Altíssimo, mais uma noite aqui junto com os irmãos. É noite de culto, é noite também de ouvir a voz dentro do nosso espírito, a voz do Altíssimo. Amém? Então nós vamos seguindo aqui, adorando ao Rei da Glória, adorando o Mestre poderoso. Hoje é terça-feira e nós sabemos que os dias estão passando rápido, já estamos no começo já, de uma nova estação de outono, como o irmão falou. Já saímos do verão, estamos no outono, entrando aí em abril, já chegando perto do meio do ano. Os dias voam e devemos, a palavra no Salmo, tem um Salmo aqui 90, ensina-nos a contar os nossos dias, de sorte que alcancemos corações sábios. Então os dias estão avançando e a gente precisa da sabedoria de Deus para lidar com os dias que avançam. Nós sabemos, para o fim dessa vida, avançam para a velhice, avançam tão rapidamente, e é com a sabedoria que nós conseguimos lidar com esses dias. Glória a Deus. Precisamos da sabedoria, porque o desespero tem batido na vida de muita gente. Eu estava vendo pessoas que fizeram plásticas, atores, artistas ou pessoas comuns, e o desespero fizeram piorar a situação, não tiveram a mesma sabedoria que o Espírito dá para aquele que serve a Deus, que teme ao Senhor, de esperar, de ter paciência e entender que a velhice, as cãs quando começam a ficar brancas, é um sinal, é a coroa de Deus na vida do filho dele, mostrando a experiência, mostrando, irmãos, que nós estamos a cada dia ficando melhores do que quando começamos, mais sábios, mais humildes, e não podemos mostrar o contrário para Deus, que estamos mais revoltados e que não aceitamos a velhice, não aceitamos o avançar dos dias, enfim, a coisa humana, não é nem a coisa humana, subhumana, porque o homem que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, o humano, que Deus fez para viver, ele sabe o tempo de desfrutar, ele sabe como viver o tempo da sua juventude, como viver na meia-idade, como viver no fim dos tempos. A própria obra natural de Deus nos dá sabedoria para tudo. Amém? Então fica o Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias. Eu não sei se a irmã Wanda Ciola está por aí. Eu pedi para que hoje ela cantasse também uns louvores com acordeon. Se ela estiver aí, daqui a pouco ela, se puder,
puder, vai estar louvando com a gente. Eu vou cantar aqui um louvor da harpa. Graças a Deus. Vou cantar um louvor que eu falei pro meu cunhado Richard. Louvor Sossegai. É mais ou menos isso que Deus ele quer da gente. Fique sossegado. Fique em paz. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, crente. Sossegue, servo de Deus. Deixa eu achar um tom bom aqui. Um tom ao qual... Vez aqui o refrão que eu dei uma errada. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, busco estudar, o salvar, sim, sossegai. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, estou para vos salvar, sim, sossegai, sim, sossegai, sim, sossegai. As ondas atendem ao meu mandar, o Senhor falando. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor Rei do céu e do mar, pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim,
sossegai. Aleluia. Louvor poderoso, né, irmãos? Te ver como ele faz tudo se aquietar, uma ordem da boca do Todo-Poderoso. Quantas vezes o mundo sossegou, aquietou testemunhos de nações, dizendo: hoje estamos sossegados. Pode ter certeza que ali por trás saiu uma ordem: sossegue, isso não vai dar em nada, sosseguem, eu estou aqui cuidando, sosseguem. Vocês já viram muitas coisas ruins, mas hoje eu digo para vocês: sosseguem, sosseguem. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Dei uma erradinha aqui, mas o louvor saiu. Glória a Deus. Vamos cantando mais alguns louvores da harpa. Tão bom louvar os hinos aqui da harpa. Eu vou pedir para a irmã Carol Lage, lá de Louveira, escolher um louvor da harpa. Vamos lá, irmã Carol. Depois o irmão José Hilton. Os dois hoje vão escolher um louvor. Glória a Deus. 193. Vamos lá. Vamos cantar. Depois o irmão José Hilton, evangelista, vai escolher um louvor. 193 e depois 115. Bora, vamos fechar com esses dois? 193. Depois o 115. Deixa eu achar um tom aqui.
trabalhai e orai. Oh glória! Grande, poderoso Deus. Amanhã à noite o irmão José Hilton estará fazendo um propósito na Alfa e Ômega do Filhos da Terra. E na quinta-feira eu estarei aqui no Joamar, na igreja do pastor Schmidt. Comunidade Evangélica Edificada em Cristo. Josino Vieira de Góes. Esqueci o número. Depois o irmão Zé Hilton coloca aí o endereço, por favor. Trabalhai e orai. Vamos fechar com esse daqui. Continuo cantando para não perder, né? Fixar comentário. Pronto, está fixado. Vamos lá. Meu querido irmão Jobson Ícaro, lá do Nordeste, lá do Norte, né? Um abraço, meu irmão. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, e na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, eu quero estar na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, eu quero estar na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, eu quero estar na vinha do Senhor. Na vinha do Senhor. Oh, glória a Deus. Jobson, um abração, filho de Deus, para toda a sua família aí. Eu acho que o Jobson está no Rio Grande do Norte. Saiu daqui de São Paulo, está morando lá no Rio Grande do Norte. Pediu oração dizendo: Pastor Ório, eu tenho vontade de voltar lá para minha terra, fazer minha vida lá. E Deus realizou o sonho do coração dele, abriu caminhos para que isso acontecesse. Ok, Zé Hilton, não é Rio Grande do Norte, é Alagoas, Piranhas, povoado de Piranhas. É isso aí. E foi para lá. Bênção de Deus. Oh, glória a Deus. Deus abençoe todos os irmãos que estão sempre aqui com a gente. Olha aí também. Tem uma irmã de Alagoas, ela, Jaqueline Cazuza.
lá de Alagoas. Bênção viva. Zé Hilton disse: orei por eles hoje em videochamada. Olha que bênção. Família abençoada. Servo do Senhor. Fiel aí, firme, lutador. E Deus honrando. Deus honra as pessoas que são trabalhadoras, que são lutadoras. Eu vou rapidamente aqui ler uma palavra, irmãos. Vou ser um pouco breve. Hoje veio muito forte, na hora que eu estava meditando. A gente tem um momento de meditação na palavra, momento de oração pela manhã. Estivemos hoje de manhã em Atibaia, eu, Daniel, Estevam Cruz e pastor Laércio Jericó. Deus abençoe Daniel, Estevam Cruz. Foi me ajudar lá na obra em Atibaia, orando pela saúde do pastor Adriano. Para Deus dar força para o guerreiro de Deus prosseguir. Glória a Deus. E a gente sabe que quando se trata de enfermidade, quando se trata no quesito saúde, é muito complicado, irmãos. Eu acho que está aqui também a irmã Claudete. Ela quer contar um testemunho de cura. Ela teve 2 curas através das orações. E, irmã Claudete, se você quiser contar hoje, depois da palavra, a gente abre aqui um espaço para você testemunhar. Ela diz que precisa testemunhar essa bênção que ela recebeu e ela quer agradecer a Deus contando essa bênção. Amém, irmã Claudete? Se depois aqui da palavra, a irmã pode testemunhar, se sentir hoje no seu coração. Nós vamos ler aqui em Provérbios, capítulo 9. E apenas um versículo, somente o versículo 10. Veio essa inspiração muito forte. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A ciência do santo, a prudência. Vou ler mais um. Porque por mim se multiplicaram os seus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Amém? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 9 e o versículo 10. Nós vamos falar um pouco de temor. Algumas coisas aqui, algumas passagens da palavra de Deus e da vida também, fatos do dia a dia relacionado a temor. A primeira coisa que veio em meu coração, que veio quando estava meditando, foi, irmãos, sobre uma passagem na palavra do Tiago. O apóstolo Tiago, ele falando mais ou menos assim, olha, não digas, amanhã vou fazer isso, amanhã vou fazer aquilo, amanhã farei essa viagem, ou amanhã eu irei até um lugar resolver coisas. E na boca de Jesus Cristo, dizendo, estamos ricos, fartos, e amanhã nós juntaremos em celeiros e ficaremos mais ricos ainda.
né? E amanhã nós temos esses projetos e nada vai mudar nossa cabeça, nossa ideia, nosso modo de pensar. E voltando para Tiago, Tiago disse: quando deveriam dizer, se o Senhor permitir, amanhã faremos isso, amanhã faremos aquilo. Se o Senhor permitir, nós viajaremos. Se o Senhor, dono da vida, o dono do curso das coisas da vida, permitir, nós plantaremos, nós guardaremos em depósito e prosperaremos, se o Senhor permitir. Tanto Tiago como o Mestre Jesus Cristo ensinou que uma multidão de gente, uma multidão de pessoas fazem planos já com certo e que nada pode intervir, nem Deus vai intervir, até porque para eles, muitos deles, Deus não intervém em nada e a saúde não vai atrapalhar, eles vão ficar sempre com saúde e não terão problema algum e as coisas têm que dar certo. Seria maravilhoso, seria perfeito se as coisas para todo mundo fossem assim, pelo menos perfeito na ótica humana. Mas existe um pai, é como um filho, uma criança dentro de casa, falando para o seu irmãozinho mais novo: hoje à noite eu vou sair, eu vou andar com os meus amigos, digamos uma criança de 6 anos, 7 anos, eu vou fazer um monte de coisa. E o outro pergunta: mas será que o pai vai deixar? Aí ele olha para o irmão e fala: se o papai deixar, eu vou, né? Já vi crianças falando mais ou menos isso, não exatamente isso. Se papai deixar, se a mamãe deixar. Então a criança naturalmente ela tem um temor e dependência. Junto do temor tem a dependência. Depende dos pais e tem o temor. Andando junto ali. Agora o adulto, depois que ele pega uma idade, depois que ele tem o seu dinheiro, depois que ele fica ou rico, ou ele tem autonomia própria de fazer suas coisas, de gerar suas coisas, ele põe na cabeça dele: eu nunca mais vou depender de ninguém, porque agora eu trabalho para mim mesmo, eu faço minhas coisas. Isso parece bom, isso parece um refrigério de um lado, mas pode sinalizar um perigo, porque nós vivemos neste mundo em constante dependência. Sim, mas ainda não é aí onde eu quero chegar. Eu estou preparando aqui para chegar no âmago do temor. Nós vivemos, irmãos, em dependência constante. Você não tem um pai e uma mãe para ficar dando satisfação quando você era pequeno, agora você está isento disso. Mas existe um Deus que colocou o pai e a mãe e agora ele coloca outros, guarda isso, ele coloca outros limites. Lá na sabedoria de Salomão disse: o homem que derrubar um muro, aquele que derrubar um limite ou um muro, achará uma cobra. Isso é muito, muito profundo. Na primeira vez que eu meditei sobre esse versículo, limites, eu já preguei aqui, eu já ensinei sobre cuidado com os limites, né? Aquele que derrubar um muro achará uma cobra o picará, né? Que quando a gente derruba os limites, os termos da vida, pela falta de temor ou falta de dependência, querendo ser totalmente independente, nós encontraremos um mal. Um anjo do Senhor, ele violou um limite, ele encontrou a serpente para sempre na vida dele.
O veneno agora entrou nele, em Lúcifer, porque violou, nem o temor, nem a dependência entrou em ação nesse tempo. Alguns dizem que anjos não tinham problema de temor e dependência, mas sabemos que os anjos também, eles tiveram liberdade de escolha, liberdade para escolher caminhos, né? Liberdades para obedecer e desobedecer. Liberdade para violar limites ou ficar dentro dos termos. Ou seja, aquilo que é seguro. É mais ou menos assim, uma pessoa que anda na beirada de um lugar. Tem um vídeo aqui na internet, alguém gritando, não chega muito perto. E a pessoa falou assim, não, é para tirar foto, aqui tá ótimo. Sai daí que aí escorrega, é perigoso. Acabou de falar, a pessoa escorregou e caiu dentro da lava vulcânica. E o que mais assim assusta no vídeo é que quando a pessoa cai dentro da lava vulcânica, sobe uma fumaça escura, ou seja, o fogo, né, consumiu instantaneamente a pessoa ali. Então ela violou, ela saiu de uma área de segurança, ela foi para um território ou um local perigoso. Então a gente sabe, né, sobre isso que eu estou falando, de termos e limites, mas a palavra está dizendo, se o Senhor permitir, se o Senhor deixar, se Deus ampliar meus termos, foi a oração de Jabes. Eu gostei muito da oração de Jabes. Jabes disse assim para Deus, né, apenas um servo de Deus da Bíblia, do Antigo Testamento, disse, se o Senhor ampliar os meus termos, quer dizer, se Ele der mais margem na minha vida, para eu fazer mais coisas, para eu criar mais tempo de vida, que a gente leu aqui o contexto. Olha aqui, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência, porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida te acrescentarão. Ó, porque por mim, Deus, se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Eu falei Deus, porque a sabedoria é Jesus Cristo, estava com Deus. A sabedoria também é o próprio Deus, né? Toda sabedoria vem do alto, vem de cima. E o princípio dessa sabedoria da vida está no temor diário, temor constante, constantemente tomando cuidado com limites, tomando cuidado com experiências novas, aventuras. Olha onde a palavra está nos levando. Pessoas dizendo, eu preciso de aventuras novas. Não há condenação de Deus a gente aventurar em algo com responsabilidade, com prudência, nenhum pingo, né? É gostoso a gente ter uma experiência nova, uma aventura bonita, mas aqui está dizendo aventuras perigosas, aonde está a linha de Deus, onde Ele dizendo, até aqui você pode vir. Lembra Adão? O Senhor falou para Adão, olha, de todas as árvores você coma até aqui, mas não entre aqui e coma dessa árvore, do fruto dessa árvore, nesse limite você não pode passar. Esse limite aqui, Adão, é perigoso para você. Obviamente foi falado dessa forma, é perigoso, né? E a gente sabe, olha o problemão que há mais de 6.000 anos está sendo trabalhado na terra por causa daquele limite violado. Então Jabes disse, né, se o Senhor acrescentar os meus termos, alargar a minha tenda, ou acrescentar,
aumentar os meus limites e me abençoares muitíssimamente. Só de Deus aumentar os limites, ou seja, dizendo, olha, eu estou te dando mais espaço, mais tempo de vida, eu estou dando mais liberdade para você fazer muitas coisas nessa terra por causa da sua responsabilidade, que veio do seu temor, que veio da sua humildade. Então eu estou alargando os seus termos, eu estou fazendo você ter espaço, ter a confiança de outras pessoas. É assim que muita gente prospera. Foi assim que Abraão ganhou territórios e termos aonde não teve fim a sua visão, onde sua vista alcançava. Queridos, o temor era tão grande no coração desses homens. Temor nas palavras, temor nos pensamentos, temor nos detalhes. E não era nada de religiosidade, não, era temor mesmo. Era uma pessoa comum, trabalhava, ganhava dinheiro, fazia suas coisas. Como hoje, muitas pessoas muito simples, comuns, se veste comum, não tem nada de glamour, né? Nada. Pessoas simples, mas tem um temor tão grande. Algumas pessoas elas não se intitulam como isso, como aquilo, como A, como B, como evangélico, como católico, como nada. Mas tem um temor que veio da sabedoria da vida. A sabedoria tão grande dentro dessas pessoas. Eu chamo de pessoas especiais de Deus no mundo, né? Pessoas abençoadas. Jamais elas vão violar um limite, jamais elas, né, vão prejudicar a vida de alguém. Eu escutei um senhor falando uma palavra, Deus me livre e me guarde sempre de prejudicar a vida de alguém. Eu falei, opa, esse tem temor. Mas ele falou com uma propriedade tão grande, tão bonita. Não, eu estou aqui nesse mundo aqui para fazer o bem, para ver as pessoas bem, não quero prejudicar a vida de ninguém. Quando foi tocado num assunto, né? E obviamente, talvez ele já viu pessoas aproveitando da mesma situação que ele estava, prejudicaram muita gente com palavras, talvez até a gente difamando alguém. É falta de temor, né? Quando eu digo talvez, é assim, pode ser esse problema, essa problemática na nossa boca, muita difamação, ninguém presta, né? Eu não confio naquela pessoa, eu não confio, não gosto do jeito daquela pessoa, porque aquela pessoa é isso, é aquilo, isso. E são perigosos, mas essas palavras são perigosas porque elas dentro delas existem termos, limites. A gente tem limite para falar. A gente não pode falar tudo que vem à cabeça. Você já ouviu aqui alguém? É muito engraçado quando alguém coloca aqui no Facebook ou no Instagram, dizendo assim, eu não tenho papa na língua, pelo menos eu não sou falso. Ou poderia dizer, eu não sou sábio e eu não tenho temor de Deus na minha língua. Jamais alguém pode falar tudo que pensa. E a Bíblia diz, acho que foi John Bunyan também falou, num dos livros dele, eu não só não devo falar tudo que quero, mas eu tenho que tomar cuidado até com o que eu penso. Até com o que eu penso, eu posso entristecer meu Senhor, eu posso violar limites. Não é verdade?
até o que a gente pensa, não é nem só falar. Falar é a última instância, a instância final, é o perigo maior, o que saiu da boca não volta mais. Diz o sábio, há 3 coisas que não voltam atrás: a flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra falada. Então, antes de falar, tem que pensar. O Senhor diz que por muito falar a gente tropeça, a gente erra. E Salomão disse que as palavras da nossa boca, elas incorrerão na perdição da nossa alma. Ou seja, elas podem até complicar a nossa alma, a eternidade da nossa alma. É muito sério. Então o Espírito Santo, se a gente pedir, Ele nos dá o temor. Mas primeiro Ele nos enche. Tiago capítulo 1 diz que a gente deve pedir sabedoria, que Deus dá liberalmente. A sabedoria para poder viver no exercício do temor. Precisamos de sabedoria para não perder o temor. Porque se o temor for embora, irmãos, é tudo que os poderosos desejam. Eu vou abrir aqui a palavra. É tudo que Satanás, que o diabo quer. Ver um filho de Deus sem temor. Obrigado, irmão Zé Hilton. Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Muito bem, também está aí. Tem vários versículos sobre falar o que pensa. Alguns até falam assim, mas eu estou falando aqui a minha ideia. É o que eu penso. E eu tenho liberdade para falar, não estou ofendendo ninguém. Eu não estou. O Senhor diz, você não está ofendendo, mas você está influenciando. E a gente sabe quando nós estamos influenciando alguém pela nossa visão, pela nossa, né? Tem até agora um serviço, um emprego aí, influencer, né? Influenciadores digitais, ó. Porque são pessoas que influenciam pelas suas ideias. Seria muito errado eu influenciar aqui ideias. Eu estou ensinando a palavra. O ofício de um sacerdote não é influenciar o que ele tem de próprio das suas ideias, mas é levar as pessoas a Deus, levar as pessoas a Cristo com a influência da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos influencia. Amém, meus queridos? Então é bem diferente. É bem diferente de um influencer digital, de uma live de entretenimento, eu sempre falo aqui, e de um culto como esse. Nós estamos aprendendo a palavra de Deus, estamos orando, perto ou longe, o efeito é o mesmo. O efeito é igualzinho se eu estivesse sentado no sofá da sua sala, tomando chá com você e falando essas palavras. Ou a gente numa igreja fazendo o culto. É o mesmo efeito. Então, o temor leva a gente a medir muito as palavras. Muito. Muito mesmo. Muito do que a gente fala, muito do que a gente fala é mostrado como está, é como um termômetro do temor, é um termômetro para mostrar, né, visualizar como está o nosso temor. Em conversas dentro de bar, conversas dentro de algum local onde tem liberdade para falar de tudo, você nem imagina o que sai ali. Conversa dentro desses
partidos políticos, dentro, né, dos locais dos partidos políticos deles, de reunião deles ali, é falado barbaridades, irmãos, barbaridades. Vocês estão entendendo? Não tem limites, eles falam mesmo, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós tivemos uma cena, acho que foi domingo, né, na entrega do Oscar, óbvio, está sendo falado em todo lugar. Eu não sei aonde teve menos sabedoria e menos temor ali, né? Os dois erraram, o Will Smith e o Chris Rock, mas a gente sabe que um provocou, né? Pelo menos é o que a gente vê, ninguém sabe por que aconteceu aquilo. Mas imagine o homem levantar diante da câmera de televisão, o mundo inteiro assistindo, e dar-lhe um tapa na face do seu companheiro de trabalho, um outro ator. Você vê que, né? E ainda o Will Smith disse que o Denzel Washington, que é cristão, falou para ele tomar cuidado com o diabo. Foi essas palavras mesmo. O Denzel Washington, que estava lá, dizendo para Will Smith, toma cuidado com ele, não caia na dele. E a fúria, né, o temperamento de fúria quando sobe, irmãos, veja bem, então ninguém segura. É por isso que nessa hora a gente precisa do temor para não deixar, né, o temperamento de fúria subir dentro da gente. A gente não é, alguns falam, conta até 10, deixa para lá, né? Mas esse tipo de coisa já tem que vir sendo trabalhado, há muito tempo dentro da gente. Senhor, controla meu gênio, controla, né, as loucuras, a loucura humana, que às vezes fica instalada dentro da gente por causa dos nossos pensamentos. E chega momento, por isso que num trânsito, eu vi pessoalmente, né, um rapaz, ele foi sair, deu uma fechada no outro saiu do carro e já foi dando soco dentro do outro. Meu Deus, foi uma cena muito feia. E foi assim, então aquela pessoa já estava preparada, né, para aquele, como que eu posso dizer assim, aquele pico. Foi um pico de fúria que deu naquele homem. E é nessa hora que a gente tem que estar cheio do Espírito. A gente precisa sempre estar meditando, irmãos, uns pouquinhos na palavra, um pouquinho, né, sobre como nós somos. Por exemplo, se a gente está dirigindo o carro, a gente anda muito nervoso no trânsito, a gente tem que falar, meu Deus, eu tô chegando muito perto dos limites, a qualquer momento eu posso encontrar, né, um problemão aí na rua. Eu tenho que tomar cuidado. O temor leva a gente a rever a cena, a rever, mesmo que a situação não aconteceu desgraça, foi só um xingo, um nervoso na hora, mas a gente que tem o temor e vê que chega perto do limite, a gente já começa a rever, a gente já começa a pensar, olha, eu tenho que tomar cuidado, eu estou vendo aqui que eu não estou muito bem, as minhas palavras, né? É mais ou menos isso, filho de Deus. É mais ou menos isso. Isso serve para famoso, para artista, para uma pessoa que mora na periferia, para um empresário, para um pastor, para um missionário, para todo mundo, para um padre, né? Para um religioso, qualquer pessoa. Ela tem que tomar muito cuidado com o seu gênio. Como fala, numa ação de fúria ou tomada de fúria, foi que Caim matou Abel. Alguém diz assim, mas ele estava talvez já premeditando,
Ele podia estar pensando, mas chegou uma hora que a fúria falou mais alto. O ódio, a vingança, tantas coisas. Então o temor lança fora, o temor lança fora o ódio, o temor lança fora a fúria, o temor lança fora o perigo que está vindo em nossa direção. Então viva, peça para o Espírito Santo, peça para Jesus Cristo te encher de temor. Fala para Deus: Senhor, leva-me às águas, aonde eu venha ter o temor. Leva-me à fonte do temor. Sabe qual é a fonte do temor? É a palavra de Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. O princípio da sabedoria, ou Jesus Cristo que dá a sabedoria, que é a sabedoria, é que prolonga nossas vidas. Esse prolongar os nossos dias significa a gente viver em segurança, porque tem temor. O temor dá muita segurança, vira uma redoma também na nossa vida. A gente precisa, queridos, de temor. Isso, irmã, pedir sabedoria, como a irmã está pedindo. Dai, Senhor, sabedoria. Amém, irmão Washington? Vou orar por você, filho. Então, a gente precisa de temor, precisa de sabedoria para lidar nos pequenos detalhes. É Deus que nos dá, vem dele, vem da palavra dele. Está aqui também um ser humano que vivi muito tempo sem sabedoria. Eu vivi, irmãos, sempre no limite do perigo, as aventuras perigosas da vida. E hoje, quando eu penso, revejo alguma coisa, eu falo: meu Deus, que loucura, que loucura, que loucura. Mas eu entendia que a sabedoria não tinha achado lugar dentro de mim. Não tinha achado. Ela veio achar de um tempo para cá, porque eu dei lugar, porque me humilhei. Eu reconheci que eu precisava do temor. Então, no nome do Senhor Jesus, vem dias maus aí no mundo, vem dias difíceis, e a gente precisa da sabedoria do Eterno. A gente precisa sabedoria para administrar o dinheiro, sabedoria para administrar a família, sabedoria para administrar o tempo. Andando, Paulo disse, remindo o tempo. Isso é sabedoria que vem do temor. Quem não tem temor desperdiça tempo, desperdiça dinheiro, desperdiça juventude. A Bíblia manda o jovem aproveitar a juventude e o vigor que ele tem e não ficar desperdiçando com coisas supérfluas. Então a gente precisa dessa sabedoria que vem do temor para não desperdiçar nada, usar tudo muito bem, usar tudo com equilíbrio. Peça mesmo. Tiago capítulo 1 está escrito que se nós pedirmos, Deus dá liberalmente. Esse liberalmente ele dá à vontade. Se tem uma coisa que você não precisa nem falar para Deus, se for da sua vontade, você não precisa nem perguntar se é da vontade dele. Você já pode pedir direto: me dê sabedoria, Senhor. Me dê sabedoria para aumentar o meu temor, para que o meu temor cresça. E o temor virá. Glória a Deus. Eu falo para você que muitas pessoas que fizeram história no mundo, pessoas, famílias tradicionais do mundo, que cooperou para o desenvolvimento e crescimento do mundo, relatos de que todas elas viviam uma vida assim, não digo regrada, humanamente falando, mas uma vida correta. E as coisas dão certo quando o Espírito Santo nos leva
a viver corretamente. Guarda isso. Prospera, as coisas dão certo, Deus nos dá saúde, a gente ganha saúde junto do temor e da sabedoria. A gente ganha, olha só, oportunidades para ajudar muita gente, porque a gente começa a receber não só tanto recurso, mas a gente acaba recebendo a dádiva do saber. Para que eu vou guardar dentro de mim tanto saber, tudo para mim, tanto recurso só para mim? Então a própria sabedoria leva a administrar isso, dividindo, compartilhando. Então as famílias que mais fizeram história no mundo, não estou falando de só família cristãs, famílias de bem, elas vieram de um temor, elas vieram de um princípio, elas vieram de muito conselho, e a maioria delas conselhos da palavra, conselhos de sacerdotes, conselhos de pessoas preparadas. Isso é a base da vida, irmãos. Por isso que diz, ensina o teu filho no caminho que se deve andar, estrutura ele com esse princípio, com essa sabedoria, com esse temor. Quando ele crescer, ele não vai perder isso. Ninguém perde essa essência crescendo, glória a Deus. Oh, palavra maravilhosa, né? Estou sentindo uma alegria do céu aqui, porque é real. Isso que eu acredito que estou sendo, sou humilde, né, para falar dessa maneira. Acredito que o Espírito Santo está me inspirando a falar isso. Vamos precisar de temor maior, muito mais temor daqui para frente. Principalmente eu, sacerdote, né? Porque a gente escuta escândalos com pastores, nome de pastores aparecendo agora na televisão, aparecendo na mídia, para todo lugar, porque estão fazendo coisas erradas, porque descobriram isso, por causa daquilo, isso. Isso é muito ruim, muito péssimo. Deus jamais, Ele não quer ser humano nenhum dele envolvido em escândalos, mas é péssimo para um sacerdote. Então o temor, a gente já vê essas coisas, já começa a se blindar ainda mais, a entrar na redoma e tomar cuidado ainda mais, porque a gente não quer isso para nós. E eu sei que você é assim. Você olha para as coisas, você é muito observador, você examina, você pensa o tempo todo, você fala com Deus, você medita na palavra, guarda as revelações bíblicas, né, chamadas, né, dos preceitos bíblicos. Você fala, eu guardo, Senhor. Lembra Jesus dizendo para nós guardarmos os seus mandamentos? Quando ele disse, guarda os meus mandamentos, ele está dizendo exatamente isso, para você não perder o temor. Se a gente perder esses preceitos, a gente perde o temor junto. Amém, querido? Então, eu concluo aqui, pedindo a Deus para te encher de sabedoria, te encher dessa sabedoria para aumentar o seu temor, para, como Jabes disse, alarga os meus termos. Alargue, Senhor. Você pode pedir isso para Deus também. Alargue os meus termos, ou seja, coloque os meus limites longe. Porque quando o Senhor ele leva para longe os limites, é porque ele detectou sabedoria, detectou experiência de vida, ele detectou alguma coisa boa em nós. Então ele alarga, ele dá mais espaço para a gente respirar, aleluia. Ele faz as coisas ficarem mais calmas. Ele faz também, ele torna fácil, muito mais fácil as coisas para nós. Ele falou isso, meu fardo é leve,
É como se dissesse: eu torno fácil as coisas, eu facilito. E um outro homem de Deus diz que ele afofa a nossa cama na enfermidade, por causa do temor da comunhão com Ele. Que a enfermidade ela não leva a gente no limite, pelo contrário, ela acaba vendo um mimo de Deus em nossas vidas, cuidando de nós. Aleluia. Esse louvor é muito antigo, mas ele é bem real. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, cura minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Salomão disse que a sabedoria maior de tudo que ele viu, de tudo que ele aprendeu, de tudo que ele ouviu, o princípio da grande sabedoria é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Oh, aleluia! Você vai encontrar lá no último capítulo de Eclesiastes: tema a Deus e guarda os seus mandamentos. Oh, glória a Deus! De tudo que você viu e ouviu. Perfeito. Mateus capítulo 7. Pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Batei, e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Acontece. Peça sabedoria, peça, insista. Fala para Deus: eu quero, Senhor, meu temor aumentado. Eu tinha muito temor antigamente, eu perdi o temor. Eu estou correndo risco todos os dias, por causa da loucura da vida em que vivo. Pelo irmão Washington e por todas as pessoas aqui que estão enfermas, que estão com um problemão, não sabe. Eu sei que eu falei essas palavras, você falou, mas eu queria que o Espírito Santo me ajudasse como lidar com aquela pessoa que é tão difícil. Como que eu vou cuidar da minha família? Não estou tendo mais paciência, estou perdendo a linha. O Senhor diz: não, você não está perdendo a linha, porque você pode pedir sabedoria e eu te dou, e eu encho o teu coração de temor e você vai bem em todas as coisas. Visita o irmão Washington, ó Pai, dê graça e sabedoria a esse jovem pai de família. Eu sei que o coração dele anda muito triste, mas o Senhor dê sabedoria ao teu filhinho, a Eloane Menezes, o seu esposo. Ela
pedindo oração, visita aquele homem. Sabes muito bem o que precisa na vida dele. Visita, Pai, cada vida que está muito embaraçada. O nosso temor leva a gente a orar. O nosso temor leva a gente a clamar. O temor leva a esperar, leva a crer, leva a nunca perder a esperança. Desenvolva o temor dentro do peito do espírito de cada um. Desenvolva pela sabedoria o temor, Senhor. E o teu povo não irá se entregar para o mal, não irá pegar atalhos ou escolher outro caminho porque o de Deus não funcionou. Deus sabe que muitas pessoas largaram o caminho de Deus e estão pegando outros caminhos porque perderam a sabedoria, perderam aquilo que tinham, foram atacados, bombardeados pelo mal. Torna, Senhor, a dar o temor novamente a eles, e eles achando o caminho, não o caminho que a gente prega ou acha que é certo, mas o caminho real da vida, do mundo, da palavra de Deus, da grande sabedoria eterna. Dê, Santo Deus, em nome de Jesus Cristo. Vamos adorá-lo, que Cordeiro que foi morto e reviveu. Gênesis capítulo 1 diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Quer dizer, Jesus é o princípio de tudo. Em Jesus Deus criou. E a palavra que a gente leu é o princípio da sabedoria. Ou seja, Jesus que dá a sabedoria. É para recebermos o temor dele. Então a sabedoria está nas mãos de Deus, está sob posse dele, é um presente que ele dá a quem ele acha e quer dar. Vamos adorar esse Cristo. Digno é o Cordeiro aliançar com Cristo, você sabe que é muito fácil, e Ele está de braços abertos, está livre, não tem bloqueios. Reconciliar com Cristo, aí mesmo, em pensamento, se você não pode falar em voz alta, mas no seu espírito diga:
Senhor Jesus, o Senhor é o princípio e a sabedoria para eu possuir o temor. A minha vida é sua. Faço uma aliança contigo, com a sabedoria eterna, para vencer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Se você precisar perdoar alguém, antes de perdoar, peça para Deus aumentar o seu temor. Você vai dizer: meu Deus, foi tão fácil perdoar aquela pessoa. Se fosse num outro tempo, eu ia estar numa dificuldade incrível. Mas o Senhor acrescentou o temor dentro de mim com a sabedoria. Foi fácil. Conversei naturalmente, expliquei a situação. A pessoa me entendeu, a gente se abraçou, a gente conversou. Olha, se você soubesse como isso traz bênçãos, bênçãos, bênçãos. Como o ódio, o rancor traz doenças, doenças, doenças. E até morte, miséria, perdas, perda de amigos, de tudo. Mas o perdão traz bênçãos, bênçãos, bênçãos. O Espírito do Senhor te dá sabedoria. Aumenta o seu temor para você perdoar, esquecer. E quando lembrar e quando encontrar a pessoa dizendo: acabou, foi resolvido, foi pago, foi arrumado, Deus entrou no meio, o poder dele entrou no meio. Aleluia. Ramanakansanagasu, Ramanaralite, Malalavaste, Malalavas, Mahash. Eu te conheço, pois eu te gerei desde o primeiro dia. Eu coloquei dentro de você coisas boas, mas depois que você cresceu, aos poucos essas coisas foram roubadas de ti. Mas usei meu sacerdote para devolver muito do que foi tirado de vocês. Minha palavra, que não é de homem, não é dele, mas dou ordem para transmiti-la.
Eu restituí coisas dentro de vossos corações. Vá, homem, vá, mulher, use esses princípios e nunca vocês serão abalados por nada. Amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo em cada um fique, agora e sempre. Amém. Amém. Ser como tu, eu te amo, quero ser como tu, eu te amo. Obrigado, meus irmãos. A 0 hora nós estaremos aqui orando, segundo dia de oração nosso aqui da semana. Deus abençoe. Fico feliz, né, que a maioria ficou até o fim. Por que eu estou feliz, irmãos? Porque vocês entenderam que isso é um culto, né? Não é uma transmissão de entretenimento. A gente fica preso à palavra, ao Espírito Santo. É um culto. É um culto. E o sacerdote aqui tem uma responsabilidade, tem um compromisso muito profundo, grande com isso. Tem uma terça-feira abençoada, término de terça-feira, com temor e com a sabedoria do Senhor. Na sexta-feira, José Hildo estará aqui. No sábado, eu vou combinar com o evangelista Paulo Bucher, se ele pode estar aqui. E no domingo tem a ceia do Senhor. Novamente, vocês que ceiam pela live, deixa preparado o pão, o suco, para poder cearem conosco no domingo. Amém, queridos? Está dado o recado. Na segunda-feira, toda segunda, o Vitor e a Liliane
Fátima Ferreira, Jéssica Pessoa, Rose Souza, lá de Monte Alto. Deus abençoe Rogério Maxur, de Conceição. Abençoe Darcy Marjovski, de Florianópolis, Floripa. Marcelo Marjovski, de Florianópolis. Luciene, de Maryland. Uma Luciene, todo dia aqui com a gente. De Maryland para São Paulo, acho que é 2 horas de diferença, 2 horas mais cedo. Deus abençoe Márcia Grace, também de Maryland. Irmã Perpétua. Irmãos lá de Alagoas, aqui com a gente. Eloane Menezes. Se tiver mais alguém aí de fora, de outro estado, que eu não falei, Deus abençoe vocês. José Hilton, todos meus irmãos. Ok, irmã Luciane, agora é 1 hora de diferença de Washington DC para cá, Maryland. Que bom, não é tão grande diferença de horário. Começou o horário de verão. Ok, lá tem horário de verão. Mas quando não há horário é 2 horas de diferença. Carol de Louveira, Deus abençoe. Claudete, missionária. Todos meus irmãos. Claudinha, Felipe. Ô Felipe, ó aqui, ó. Um abraço para você, Felipinho, menino dos olhos azuis. A primeira criança de olhos azuis lá da igreja. Felipe, filho da Claudinha. Fran e Ednei, um abração, Fran e Ednei, glória a Deus. Estamos orando por vocês. Vocês são jovens sábios, tá aí um casal sábio, Fran e Ednei, muito sábio esse casal. Glória a Deus. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tô devendo, Claudinha, aí de novo aí na sua casa. Aquele café com prosa junto com a sua família. Amém, queridos. Fiquem com Deus. Obrigado. Glória a Deus. É isso aí, muito trabalhadores. Casal trabalhador. Quando uma pessoa trabalha bastante, luta, ela já tem a sabedoria da vida embutida dentro dela, né? Minha sobrinha Sara Hack. Ô Sarinha, um abraço, Sara. Mamãe Célia. Obrigado, meus queridos. Um abração. Fiquem com Deus. Glória a Deus.